você, meus irmãos e minhas irmãs, alunas e alunas da nossa etade, dando continuidade aqui a nossos estudos. Estamos na lição 8 e agora vamos tratar do tema As Sete Trombetas do Juízo. Né? Vamos estudar o Apocalipse capítulo 8 ao capítulo 12. Em certo sentido, essa lição aqui é uma continuação da lição anterior, porque está falando aqui da sucessão de eventos, né, que acontecerão. Primeiro estudamos sobre os selos, né, 6 selos que estudamos na lição passada, e agora o sétimo selo aberto, aparece o surgimento na história das 7 trombetas. Né? Então o sétimo selo aberto, ele acaba desencadeando a sequência de trombetas que iremos estudar agora nessa lição. E também depois das trombetas, nós temos aí na sétima trombeta o desencadeamento das 7 taças que são a ira de Deus sobre toda a humanidade. Os irmãos perdoem um pouco o ruído aí no som, porque está chovendo e acaba refletindo aqui no nosso som, porque o fone capta tudo ao redor, né? Então, dando continuidade aqui, texto 1, as primeiras 4 trombetas, Apocalipse 8. No início do capítulo 8, o Cordeiro abre o último selo, o sétimo, do livro selado, ato que foi interrompido na narrativa pelo parêntese da visão dos 2 grupos de redimidos do capítulo 7. É aquilo que falamos de passagens, né, parentéticas, ou seja, onde se abre o parêntese e tem ali uma explicação, um detalhamento a mais, algo que está fora ali da narrativa, no caso dos selos, porém que ajuda a enxergar melhor o acontecimento, a cena, porque é algo ali que nos detalha mais, né? Como se fosse uma lupa colocada naquela situação, e naquela lupa a gente consegue enxergar que entre os selos, alguns selos, há eventos que vão acontecer, e eventos importantíssimos, como no caso ali do grupo dos redimidos, né? E agora estamos, depois desse parêntese, agora vamos dar continuidade ao último selo, que refere-se ao início da sequência das 7 trombetas. Então, recapitulando, meus irmãos, a partir do momento que se abre o sétimo selo, todo o rolo, todo aquele livro fica aberto, e a partir daí começa a desencadear as trombetas, e as trombetas, a última trombeta acaba também desencadeando as taças, as 7 taças, e as 7 taças fala a respeito do derramamento da ira de Deus sobre toda a humanidade. Então, a partir da abertura desse último selo, é o período ali que se inicia na tribulação, na grande tribulação, e vai até a volta de Jesus Cristo em glória ali para vencer os inimigos que estão, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel. Então passa ali pelo surgimento da besta, passa pela destruição da besta, passa por todos esses eventos da grande tribulação e culmina na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, onde todo olho o verá. No livro do Apocalipse, aqui no capítulo 8, já no verso 1, diz que na abertura desse último selo, há um grande silêncio no céu, um ensurdecedor silêncio no céu, de meia hora, né? Pelas palavras de João, pelo aquilo que ele pôde contemplar. Aqui a lição vai destacar que tem gente que diz que isso é por conta da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus, mas o autor aqui coloca que esse silêncio, aquele silêncio que costuma, aquela calmaria que costuma anteceder uma grande tempestade, uma grande calamidade, e é isso que está prestes a acontecer. Por isso esse silêncio no céu, porque os flagelos serão muitos. O próprio Jesus Cristo diz que se esses dias não fossem abreviados, não sobrariam ninguém, e todos no céu ficam atônitos com essa situação, ficam ali pasmos em saber o que virá sobre a terra, os juízos que estão ali estipulados para a terra e que irão se iniciar agora de forma mais efetiva com esse sexto selo e com o início das trombetas. Desde o início, desde que o mundo é mundo, as catástrofes naturais assolam a humanidade. Isso você tem relatos aí, né? Pelo menos desde aí do grande dilúvio, né? Nós temos vários relatos na história de vários povos de desastres, vulcões, terremotos, maremotos, chuvas, fenômenos da natureza que vêm trazer grandes calamidades para a humanidade. Porém, com o tempo, o ser humano foi se adaptando com isso, foi criando mecanismo até mesmo de defesa e, em certo ponto, até controlando alguns eventos. Porém, chegando aqui este momento, o ser humano verá que não tem controle nenhum sobre nada e que tudo está sobre o controle total de Deus. E aí, a natureza será usada também como instrumento de Deus para punir a terra e aqueles que não adoraram a Deus, aqueles que endureceram o seu coração para o Deus Todo-Poderoso. Então chegamos à hora do drama final da grande tribulação, o período mais calamitoso aqui da história da humanidade em todos os tempos, o período
que a humanidade nunca experimentou e nunca imaginou sonhar. Porém, não foi por falta de aviso. Deus vem alertando a humanidade durante milênios, através dos profetas, através da revelação natural mesmo, como Paulo diz, que a natureza também ela testemunha a respeito de Deus, também através da sua igreja, pelo menos nos últimos 2000 anos. Então João vê os anjos se reunindo para tocar as 7 trombetas sequentes. Aqui na página 124, segundo parágrafo, as trombetas de juízo, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas, né? E a lição destaca que dessas 7 trombetas, 4 são tocadas no capítulo 8, 2 no capítulo 9 e a última no capítulo 11. Para a melhor compreensão do significado das trombetas, nós devemos que analisar como que ela era vista ali no Velho Testamento. A lição aqui vai destacar, os irmãos podem ver com calma, mas para a gente ganhar tempo, já vou dando sequência aqui. O autor aqui do manual vai dar destaque ao anjo sacerdote, né? Vai citar aqui o verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, é semelhante àquilo que Moisés construiu, né, mediante ali, através das ordenanças de Deus, mostrando que o que estava aqui na terra era uma pequena maquete, podemos assim dizer, referente ao céu. Então, o que tinha aqui na terra, que foi feito por Moisés, na verdade foi inspirado no que existe no céu. Não é que, ao contrário, não é que no céu está simbolicamente falando de coisas aqui da terra, mas nesse caso é a terra que se espelhou no céu, porque o Senhor fez com que Moisés fizessem ali o tabernáculo, e todas as repartições do tabernáculo, tudo que estava ali, os utensílios, baseado naquilo que já existe no céu. E assim como tem um sacerdote aqui na terra, aqui pelo que o autor coloca, existe um anjo sacerdote no céu, e ele que leva o incensário, ele que leva ali as taças com incenso, que são as orações dos servos do Senhor. Então as nossas orações sendo usadas ali naquele momento especial, com esse anjo sacerdote oferecendo ali louvores, holocausto ao Senhor. Então é interessante essa abordagem aqui, que é colocada no manual como um anjo sacerdote que tem ali no céu, e não é de se admirar, porque lá no céu existem realmente coisas que nós nem imaginamos, né? Nem sonhamos, não sabemos praticamente nada do céu. Pouco nos foi revelado, e o pouco que nos foi revelado realmente é algo extraordinário. É como Jesus disse ali para Nicodemos: se eu falo das coisas terrenas e você não compreende, o que será se eu te disser sobre as coisas espirituais? Então, se fosse nos revelado realmente o que é no céu, acho que entraríamos em parafuso, porque a nossa mente não está pronta para tudo. Mas o Senhor ali, ele permite porções, fagulhas de conhecimento daquilo que terá no céu. E aqui, pelo que o autor coloca no manual, teremos também esse anjo sacerdote, que ele atribui, ele relaciona esse anjo ao chamado anjo do Senhor, que aparece no Velho Testamento, aparece em algumas passagens, apareceu para Abraão, para Josué, antes da vitória ali contra o povo de Canaã. Então, mostrando a importância desse anjo, e na visão aqui do pastor Antônio Gilberto, ele acredita que é o mesmo anjo que ali atua como sacerdote nos céus perante Deus. E aqui na página 125, o autor aqui coloca, no segundo parágrafo, que as trombetas de juízos, flagelos, citados nesse versículo são pragas tão literais como fora do Egito, né, nos versículos 7 ao 12. Então aqui, essas pragas não são simbólicas, não são alegóricas, mas sim literais, ou seja, vão acontecer concretamente aqui na terra, né? Como foi no Egito. No Egito não foi apenas parábola, né? Não foi apenas ali uma historinha, foi realmente o que aconteceu, um fato histórico. Da mesma forma, também será aqui desses flagelos. E veja a potência dessas trombetas e o poder de destruição delas. A cada toque da trombeta aqui, nós temos a frase: a terça parte foi destruída, né? Conforme aqui no manual, de cada trombeta que soou está escrito que será destruída a terça parte das coisas afetadas. Então, realmente será uma catástrofe muito grande, um evento de proporções globais, né? Nunca vista antes pela humanidade. A primeira trombeta: fazem romper saraiva, fogo e sangue. 1/3 da vegetação é destruída. Vemos hoje tantas pessoas lutando aí para a questão ambiental, né? Acreditando que o homem pode destruir o meio ambiente, e aqui a Bíblia revela que não adianta nada. É claro, eu estou aqui fazendo uma apologia à destruição do meio ambiente, longe disso. Pelo contrário, devemos que preservar sim as áreas que vivemos, né, da melhor maneira possível, mas veja que não é possível expressar este culto à natureza.
como se a natureza fosse algo que nunca será tocada, nunca será mexida, mas aqui a Bíblia diz que ao tocar essa trombeta, uma terça parte da vegetação da terra será destruída. O homem já destruiu bastante coisa e agora Deus irá destruir uma terça parte da vegetação que existirá ainda através do toque desta trombeta, da primeira trombeta, através da saraiva de fogo e sangue. A segunda trombeta desencadeia algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando-o. Um terço da vida marinha, um terço dos navios serão destruídos. Imagina um grande meteoro caindo no mar, o que isso ocasionará, né? Ondas gigantescas, talvez ali cidades litorâneas, todas serão ali submergidas pelo poder das águas, tsunamis espalhados em vários lugares do mundo, porque qualquer movimento que se tem no meio do oceano, pode ser mais distante que for, acaba refletindo nas ondas, nas margens do mar e nas praias. Então a caída desse grande meteoro realmente, além de destruir, né, a terça parte da vida marinha, as embarcações, tanto comerciais quanto ali de passeios turísticos, todas essas serão destruídas, uma terça parte delas serão destruídas. Então veja o mal que causará essa trombeta, né, tocando ali a segunda trombeta, e a terça parte da vida marinha será destruída. Nem as tecnologias humanas poderão ali dar conta de se defender, né? Os navios com mais porta-aviões, navios nucleares, nada poderão fazer para se defender deste grande ataque de Deus, da natureza. A Bíblia diz que foi atirado ao mar, não foi uma grande montanha, mas como que uma grande montanha? Então veja, não é que uma montanha será levada, né, a se atirar no mar, mas a dimensão daquilo que cairá na terra é comparado por João a uma grande montanha. Ao soar da terceira trombeta, as águas do rio ali serão contaminadas, das fontes e as águas do rio, ou seja, água doce. O mar, sabemos que a água do mar é uma água insalubre, né? Água que não é potável para a bebida, porém agora o ataque se dá contra a água doce, água potável, água de fontes, né? Então, o ser humano sem água, imagine o caos que será neste mundo, porque do jeito que estamos hoje, muitos rios existentes no mundo, grandes rios, mesmo assim tem muitos lugares com crises, né, de águas, crises crônicas de água. Imagine agora o mundo sem a terça parte da sua água potável livre, disponível. Imagine o preço dessa água, imagine as guerras que poderão surgir, o desentendimento entre cidades, estados, nações, pessoas, por conta da água, desse bem tão valioso. Então, a terceira trombeta, esse caos virá para a humanidade. Na quarta trombeta, deflagra trevas na terra, um terço do sol, lua e estrelas deixarão de brilhar, como não ficarão apavorados os habitantes da terra diante dessas convulsões sobrenaturais de natureza cada vez maiores e agressivas. A destruição dessa parte das coisas na terra continua no capítulo 9. Veja como fossem eclipses, né? Poderosos, eclipses ali fortes, eclipses aterrorizantes, né? O sol ali deixando de desempenhar toda a sua força, todos os seus raios luminosos sobre a terra. Isso prejudicará com certeza ali plantações, com certeza o agronegócio ali será prejudicado. Por exemplo, no Brasil, o agronegócio corresponde à balança comercial, aquilo que nos traz ali superávit, né? Superávit na nossa balança comercial, porque é aquilo que o Brasil domina, tem tecnologia de ponta e exporta para o mundo inteiro. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Agora imagina, com o sol ali não dando toda a sua força, tirando esses problemas da água potável e os demais problemas ocasionados pelas outras trombetas, o que não acontecerá com a humanidade, o que não acontecerá com a nossa nação durante esse momento tão crítico, o momento do soar dessas trombetas. Estamos na quarta trombeta, ainda faltam 3. Dando continuidade aqui, meus irmãos, texto 2, a quinta e a sexta trombetas, capítulo 9 de Apocalipse, né? Então ele continua detalhando aqui as trombetas, a sequência das trombetas. No capítulo 9 vamos falar de mais 2 trombetas, depois você tem um momento aí parentético novamente, um parêntese na história, falando a respeito do anjo, do livrinho, e também das 2 testemunhas que veremos mais para frente aí no próximo texto. Mas por hora vamos aqui nos atentar à sequência das trombetas. Uma estrela cai do céu na terra, né? Aqui na lição, página 126, terceiro parágrafo. Trata-se sem dúvida de Satanás. Os detalhes dessa descida dele à terra de vez estão no capítulo 12, onde no versículo 4 os anjos são chamados estrelas. Em Juízes 5:20,
vemos seres angelicais comparados a estrelas. Então, na Bíblia você tem várias passagens que os anjos são ali tratados como estrelas. Então, o autor aqui do manual, o pastor Antônio Gilberto, vai dizer que a caída dessa estrela do céu, aqui na Terra, não se trata de uma estrela, realmente um corpo celeste, mas o próprio Satanás sendo lançado na Terra. E ele usa aqui aquela famosa passagem do capítulo 12 de Apocalipse, onde fala ali que Satanás ele arrasta com a sua cauda a terça parte ali das estrelas do céu. Então, fazendo referência, sim, à estrela como anjos, né? E o próprio Satanás ali como caindo, né? Na Terra, depois da batalha que há no céu. Há uma batalha no céu e Miguel ali consegue expulsar Satanás e ele cai para a terra. E ali a Bíblia diz: ai da terra, porque Satanás foi enviado, sabendo que lhe resta pouco tempo. O autor chega a essa conclusão porque é dito aqui no texto que foi entregue essa estrela uma chave, né? A chave ali do abismo. Então, uma estrela material, né? Ali aquela composição de gases não pode não pode ter vida própria e não pode ali ser um ser pensante, não pode ali fazer nada com a chave. Então, por isso que ele faz aqui alusão ao ser, ao próprio Satanás, e ele sim com posse da chave para desencadear o restante aqui dos acontecimentos. Veja que essa chave não pertence a essa estrela, não pertence a Satanás, mas foi entregue a ele, um poder momentâneo, né? Um poder momentâneo ali para ele ter autoridade. A chave fala de autoridade, de ali dar continuidade nos eventos e abrir a chave do abismo. E aqui tem a sequência que a lição vai tratar, né? O surgimento, o aparecimento de outros seres, outros anjos aí, demônios que irão atormentar a terra. Aí o autor também faz uma ressalva aqui que essa passagem da queda da estrela pode significar ali a queda de Satanás lá no início, né? Lá no início do Gênesis também. Então, como foi dito desde o início aqui dos nossos estudos, o livro de Apocalipse é um livro complexo, é um livro difícil. O próprio autor ele reconhece que em muitas passagens ele tem dificuldade de cravar, de dizer assertivamente o que ela significa. Então, muito se dá pelo estudo, ela busca ali que o Senhor revele, mas nem tudo está tão claro, né? Porém, uma coisa é certa, aqui refere-se a Satanás, e o termo poço do abismo aqui refere-se a um lugar profundo, né? Trevas, lugares profundos no seio da terra, aonde sairá ali anjos, né? Presos aí, segundo o livro de 1 Pedro, capítulo 3, 19, Judas 6, faz referência a esses anjos, né? Presos, que estão aguardando aí para o julgamento, né? Estão aguardando para o momento oportuno. E continuando aqui a quinta trombeta, vemos o aparecimento de seres assustadores, né? Gafanhotos, né? A Bíblia diz gafanhotos gigantes e infernais, com aparências terríveis, né? Assombrosas. E segundo aqui, novamente, o autor do manual, ele acredita que são passagens literais, né? Interpreta esse texto como sendo realmente não apenas alegórico, mas literal. Esses seres que vão atormentar o ser humano, só de olhar para ele já será um espanto terrível pelas características aqui colocadas na Bíblia desses seres, mas é entendido como seres literais ali, não alegórico simbólico, mas sim demônios, agentes enviados pelo próprio Satanás. E na sexta trombeta, agora tem algo também extraordinário, algo aqui também impactante, que versículo 13, então o sexto anjo fez soar sua trombeta e ouvi uma voz que se projetava dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Né? E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem um terço de toda a humanidade. Então esses quatro anjos comandarão ali milhares de anjos, né? Diz aqui 200 milhões de anjos, dividido por quatro anjos poderosos que foram preparados para aquele exato momento, aquele dia e aquela hora. Veja só, como nada escapa do controle, nada escapa ali da história, do jeito que Deus a projetou. Então esses anjos estão ali aguardando, né? Cada anjo ali comandando mais ou menos 50 milhões de anjos, né? Não sabe se esse é um número literal ou se é um número simbólico. A questão é que serão muitos e muitos e muitos e muitos demônios que irão atormentar a humanidade e matar a terça parte dos seres humanos. Olha só, somos quantos hoje? 7 bilhões, alguma coisa de seres humanos, se eu não me engano, mais ou menos isso. Então vejam, a terça parte, 7 bilhões dividido por 3, a terça parte será morta por esses anjos, né? Fora os outros flagelos também que mataram muita gente, a terça parte que restar serão mortas ali por esses anjos.
Veja, mesmo com esses flagelos, a humanidade não se arrependerá e ainda continuará como um todo ali com o coração endurecido, né? Mergulhado na feitiçaria, mergulhado na violência, mergulhado na idolatria. E na página 127, no quarto parágrafo, estes termos abrangem muito mais do que pensamos compreender. Em feitiçarias estão incluídas todas as formas de ramificações do espiritismo, práticas de ocultismo e magia negra. Meus irmãos, para muita gente, né, parece até que essas práticas não existem, mas existem sim, em grande escala, principalmente nos andares de cima, quer seja da política, dos meios empresariais, artística. Você procurar na internet, você vai achar muita coisa, matérias, né, documentários mostrando isso, magia negra, né? Muitas pessoas chegam em altas posições através aí desse artifício, né, da magia negra. E aqui também o autor relata situações também como o aborto, né, que é muitas vezes ali praticada por pessoas né, que têm uma vida promíscua, né, uma vida que devassa completamente, por isso sem planejar, sem se precaver neste mundo, né, dessa forma da cultura que vivemos, onde o sexo, a cultura sexualizada, o sexo está em todos os elementos. Isso influencia muito as pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e decorrência disso, muitas vezes, acaba fazendo a prática do aborto, que é assassinato de inocente, de criança, né? Ali fazendo referência até mesmo àqueles sacrifícios antigos que era dado ao deus Moloque. Então, tanto a violência, né, o assassinato, pessoas sem piedade, matando, magia negra, ramificações ali do espiritismo, como o autor coloca aqui, e essa questão da perversão sexual, que muitas vezes culmina até nesse ato mais grotesco. Então veja que os seres humanos continuam se afundando nessas práticas, e isso é patente aos nossos dias hoje. A igreja luta muito contra essas bandeiras, a igreja se posiciona contra isso, né? Porque quando saímos aqui dessa terra, ficará claro a nossa posição, ficará claro que existe um povo aqui nessa terra que batalhou contra essas bandeiras, que lutou espiritualmente, né, contra as ações de Satanás, contra ali as invertidas satânicas e contra a adoração ao culto ao satanismo. Então, meus irmãos, infelizmente, essa situação, como eu já disse em vídeos anteriores, que vivemos no Brasil, né, não é à toa, não é uma coisa natural. Existe sim uma casta de demônios espiritual. Isso é espiritual que vem no nosso país, e isso eu creio que está sendo dissipado, né? Eu creio que Deus ali está agindo na nação. Tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil não é à toa. Eu creio que é Deus chacoalhando, é o último despertar, porque existem sim castas espirituais que dominam pessoas viciadas em drogas, viciadas em sexo, pornografia. Veja que isso são castas de demônio, isso são influências malignas, né? E hoje a igreja aqui na terra tem o poder de repreender este mal, enquanto estamos aqui, de lutarmos e fincarmos a nossa bandeira. Mas a igreja sendo arrebatada, a humanidade ainda vai se afundar ainda mais nesses processos, e isso despertará ainda mais a ira do nosso Senhor. Então, para resumir aí, aqui na página 127, o último parágrafo: em suma, o domínio do anticristo será marcado pela feitiçaria, pela idolatria, pela toxicomania, né, pela sexomania e outras influências satânicas. Então, meus irmãos, é uma realidade, isso nós já estamos vendo nos nossos dias, está se ampliando cada vez mais, né? Por incrível que pareça, ainda vai piorar, ainda vai piorar. Você vê movimentos políticos, né, em câmaras e Senado para liberação das drogas. Veja isso, meus irmãos. Liberação da prostituição, legalização, liberação, pasmem vocês, da pedofilia. Então você já percebe movimentos, né, políticos para que isso seja quebrado na sociedade. Então veja, meus irmãos, perseguição a cultos cristãos, perseguição a símbolos cristãos, abrindo espaço para outro tipo de adoração, para adoração, muitas vezes, né, do próprio Satanás. Então veja que como isso não está longe de acontecer. Veja como a história está se encaminhando para o cumprimento, conforme a palavra descreve. Vamos caminhando aqui para o texto 3, página 128, um anjo com o livrinho e as duas testemunhas, Apocalipse 10, capítulo 1, 11 e o 14.
Veja que interessante, meus irmãos, a sequência narrativa da Bíblia, como tem elementos na Bíblia que parece que se repetem, né? Você veja o detalhe que Deus ali estipulou para a escrita da sua palavra, a forma narrativa que ele demonstra. Aqui é a questão dos parentéticos, veja como segue um padrão. Da mesma forma que nos selos, no sexto selo, entre o sexto e o sétimo selo, houve um parêntese, houve ali, né, para nós explicarmos ali a questão dos redimidos. Agora nós temos também mais um parêntese aqui entre a sexta e a sétima trombeta, que é um anjo com um livrinho e as duas testemunhas, essas duas histórias aqui, que entram na cena para nos dar mais detalhes do que acontecerá. Então veja que também entre a sétima trombeta e a primeira taça também você tem essa questão parentética também, uma passagem parentética, mostrando essa narrativa linda da Bíblia, né? Essa organização. Se você olhar com calma, você vai ver essa característica em praticamente a Bíblia inteira. Então, segundo aqui destacado na lição, os capítulos 10 e 11 têm início a segunda metade da 70ª semana de Daniel, né? Então, já estamos na 70ª semana. Então, já estamos na 70ª semana, né? Até agora a primeira parte, e agora virá a segunda metade da 70ª semana, né? Os 3 anos e meio derradeiros aqui, antes do surgimento de Cristo nos ares. A menção disso, pela primeira vez em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 2, 42 meses. A seguir é mencionado em 12:6, 1260 dias, 12:4, um tempo, tempos e metade de um tempo, 13:5, 42 meses. Tudo fazendo referência aí a 3 anos e meio. Tudo isso corresponde ao mesmo período mencionado em Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, continuando aqui, meus irmãos, no capítulo 10, João ali, ele vê um anjo poderoso, e esse anjo com um livrinho nas suas mãos, e ele ouve ali uma voz de 7 trovões, uma voz poderosa, né? 7 trovões, e quando ele vai tomar nota do que está sendo dito, o anjo lhe proíbe, falando que aquela passagem ainda está selada, né? As palavras ali ditas por aqueles trovões não podem ser reveladas. Então, no parênteses aqui mostra que ainda existem mistérios que Deus segurou, não permitiu ali que João revelasse para a igreja e para a humanidade. João tem uma experiência ali parecida com o que Ezequiel teve, que o anjo ali pede para que ele coma o livro, e o primeiro, aquele livro parece doce, e depois tem um gosto amargo na sua boca, né? No seu estômago, um gosto muito amargo, ali mostrando do que ainda viria a acontecer. João faz aqui referência da captura de Jerusalém, né, pelo anticristo, quando aqui diz, no Apocalipse 11, 1, 2, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Isto é uma evidência do templo de judeus, já está então reconstruído. Então, veja, quando se fala da reconstrução do templo ali, dos judeus, que tem a ver com a volta de Jesus Cristo, é porque o anticristo, pelo que entendemos na palavra de Deus, ele precisa se apossar do templo, né? Ele se assentará no lugar ali exclusivo no templo, querendo ali adoração como o próprio Deus. Então, para isso, o templo precisa estar construído. Então, aqui, essa ideia de medir na Bíblia, muitas vezes tem a ver com isso, com destruição, com captura, né? Com domínio ali de um povo estrangeiro sobre uma nação, sobre um povo. E aqui no capítulo 11, né, nos versos 3 ao 13, estamos aqui na página 130, o surgimento das duas testemunhas, né? Muito tem sido debatido a respeito das duas testemunhas, quem serão, será que Elias, Enoque, né? Muitos acreditam nisso, nessa passagem, porém o autor aqui não coloca nenhum nome, eu também não vou me arriscar a isso, apenas deixa claro que são 2 homens que estarão aqui testemunhando, né? Sendo 2 poderosas testemunhas que irão ali atuar durante a primeira metade da grande tribulação, 1260 dias. Isso equivale aos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então essas 2 testemunhas terão o poder de Deus de ali testemunhar, falar e confrontar ali o poderio ali do anticristo, né? O poderio da besta que está se levantando. E o texto aqui fala a respeito dessas testemunhas, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos, portanto é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas, né? Então,
essas duas testemunhas terão poder, irão profetizar durante esses 3 anos e meio, né? No versículo 3 de Apocalipse, um pouco aqui antes, considerei poder as minhas duas testemunhas a fim de que profetize durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Então elas ficaram ali com uma roupa, lembrando os velhos profetas ali do Antigo Testamento, quando eles ali estavam indignados com o povo, quando estavam tentando mostrar uma mensagem de arrependimento ao povo, ele se vestiu assim, né? Versículo 6: esses homens têm capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra em toda espécie de flagelos, com tantas vezes quanto ordenares, né? Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Veja, a besta que surgirá ali do abismo terá poder, né, de feri-los de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é dominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Então, essas testemunhas, eles vão atuar por 3 anos e meio com grande poder, ninguém poderá levantar a mão contra eles até o momento determinado por Deus, onde a própria besta irá feri-los de morte, né? E todos verão o seu cadáver exposto, né? Os habitantes, versículo 9: durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu, com as testemunhas festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham afligido os que viviam na terra. Então eles serão vistos como homens maus, serão vistos como homens causadores das catástrofes ali, né? Causadores dos flagelos que o povo vivia. Entretanto, depois de 3 dias e meio, versículo 11, Deus soprou os seus corpos e espíritos de vida, e eles tornaram a ficar em pé. Em um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Olha isso, eles ressuscitando perante toda a humanidade. Então eles ouviram uma grande voz que se projetava do céu e ordenou: subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória a Deus do céu. Assim transcorreu o segundo dos ais, e a terceiro virá sem demora. Então veja, infelizmente não dá para detalhar muito dessa passagem que lemos aqui, mas depois os irmãos estudem com calma. Veja que fenômeno sobrenatural, que fenômeno que vai deixar todos pasmados. Aí sim podemos ouvir aqui alguns glórias, né? Aqui no versículo 13, na última parte aqui, os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória a Deus do céu também, depois de uma dessa, né? Mas ali, veja poder maravilhoso, sobrenatural, e que fato que irá acontecer com essas testemunhas, quando todos ali já terão eras como mortos, né? Eles realmente estão mortos, e o Senhor sopra-lhes a vida e arrebata eles na vista de todas as pessoas que estão ali, todos os seres humanos que estão acompanhando. Estou dando continuidade aqui, meus irmãos. Texto 4, já caminhando para o encerramento, a 7ª trombeta, a mulher e o dragão, Apocalipse 11, 15, 12 e 17. Prossegue aqui o capítulo 11 de Apocalipse. O parêntese que teve início em 10 e 11 se estende até 11 e 14. Então ainda estamos ainda naquela passagem parentética, ainda um parêntese, ainda falta a última trombeta a ser soada na sequência, terminando com o anúncio do segundo ai, sendo que o primeiro ai ocorre em 8 e 13, Apocalipse 8, versículo 13, e o terceiro ocorre em Apocalipse 12 e 12. Depois os irmãos estudem aí os 3 ais no tempo da 7ª trombeta, que tem início em 11 e 15. Então, a partir do versículo 15 do capítulo 11, ali se tem a 7ª trombeta. Então, terminada a missão das duas testemunhas, a sequência dos eventos inclui a 7ª trombeta, logo após aí o episódio das duas testemunhas. Então vem ali o soar da 7ª trombeta. Dá-se início aí a segunda metade da grande tribulação, aí onde realmente tudo irá se complicar, onde realmente o flagelo se aumentará de maneira espantosa. E é correspondente aqui a passagem de Mateus, capítulo 24, 15 a 31, Jesus ali dizendo como serão as últimas coisas. Um detalhe interessante, meus irmãos, que o autor coloca no terceiro parágrafo aqui da página 131, alguns estudiosos pensam que esta 7ª trombeta seja equivalente à última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. Esta de que estamos tratando é a última de uma série de 7, ou seja, é a última dessa série, não a última das trombetas.
ligado aos gentios e judeus, ao passo que a última, de 1 Coríntios 15 e 52, tem a ver exclusivamente com a igreja, por ocasião do seu arrebatamento antes da grande tribulação. Então veja, essa última trombeta aqui de 1 Coríntios, segundo o autor coloca, tem a ver com a igreja e com o arrebatamento. Essa que estamos estudando agora tem a ver com a sequência de trombetas referente à grande tribulação. Essa é uma diferença importante que devemos aí nos atentar. E agora vamos aqui para a sessão da mulher vestida de sol e o dragão devorador. Viu-se um grande sinal no céu. Aqui trata-se de um sinal, isto é um símbolo, não a realidade. A mulher é símbolo de Israel, Miguel é o anjo que luta por Israel e o grande dragão vermelho representa ali diabo, Satanás. O conflito dos séculos, capítulo 12, 2 ao 4, diz respeito à luta do diabo, tudo fazendo para que o Messias não viesse ao mundo, as lutas frustradas de Satanás, não querendo que o Messias viesse, porque ele sabia, porque a promessa foi feita a ele ali, quando Deus disse para a serpente que do fruto da mulher viria um que esmagaria a sua cabeça. Aqui nós temos aqui o item 1, a apostasia do bezerro de ouro, foi uma das coisas ali que o diabo tentou fazer para impedir que os planos de Deus se realizassem. Então, a apostasia do bezerro de ouro, quando apenas uma tribo ficou leal a Deus. O caso da corrupção moral de Israel, em Sitim, durante a peregrinação no deserto, por o conselho de Balaão. O caso do pecado de Davi, com o qual Deus fizera aliança contra o nascimento do futuro Messias. O caso relatado no livro de Esther, quando houve um plano para exterminar os judeus. E o caso relacionado a Belém, quando o rei Herodes decretou a matança dos inocentes e meio Jesus ser morto. Então veja, tem outras passagens também. Satanás tentou impedir os planos de Deus, porém todos frustrados, Não tem como ali ele se opor. Ele tentou, mas não tem como ele se opor e ele querer alterar os planos de Deus. Nem Satanás, nem nenhum ser humano é capaz de fazer isso. E aqui na página 133, continua a explanação aqui da lição. O dragão com 7 cabeças fala da plenitude das astúcias. 10 chifres representa seu imenso poderio. 7 diademas, seu domínio. O dragão era vermelho, a cor de sangue e fogo. Sabemos que esse dragão tem poder. Ele teve o poder ali, claro, limitado, mas sim um poder real, um poder existente. E provocador de mortes, provocador de calamidades para a humanidade também, provocador de mortes para o povo de Israel, o povo de Deus. A terça parte das estrelas se refere aqui aos anjos, caídos, como já vimos um pouco antes, capítulo 12, versículo 4, você tem as referências aqui, onde os anjos são tratados como estrelas. No próximo parágrafo, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Veja que interessante que nos versículos 5 e no versículo 6, note-se que a narrativa não há qualquer intervalo de tempo entre a ascensão de Jesus ao céu e a fuga de Israel para o deserto. Por quê? Porque aí entra um parêntese na história que é inserida a igreja. Então, aqui no prisma que está contando a história, não está inserida aqui a igreja nesse contexto aqui que estamos lidando, porque está falando apenas de Israel, apenas da nação de Israel. Entre a 69ª e a 70ª semana, há um intervalo de tempo que já dura mais de 2000 anos, que é o tempo da igreja, Então, quando essa profecia está falando de Israel, então parece que é uma sequência, Mas não entre um versículo e outro, entre a ascensão de Jesus, e a perseguição ali, a fuga do povo para o deserto, há um espaço de tempo que não é mencionado aqui nessa profecia. Então, quando aqui a profecia faz menção que a mulher foi para o deserto, já estamos falando a respeito aí dessa segunda metade da grande tribulação, que é quando o povo está fugindo ali do ataque dos inimigos, na iminência ali da volta do Senhor Jesus Cristo para livrar o povo de Israel e para dar continuidade da história com a guerra do Armagedon. Então, correndo aqui mais um pouco, meus irmãos, porque o tempo não para. Página 134, vamos aqui no quarto parágrafo, sobre Satanás, muitas coisas reveladas a seu respeito aqui, seus principais títulos aparecem neste versículo e no 10. Dragão, que fala da truculência, antiga serpente, diabo, Satanás, sedutor, acusador, Aí os irmãos podem ler com calma o que significa cada um desses títulos. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazê-la com que ela fosse arrebatada pelo rio. Página 135. Isto representa um grande e destruidora perseguição. Água, no caso, tem a ver com os homens e tropas certamente, Tem o mesmo sentido que a palavra dilúvio. Então aqui, referência aí quando as nações do mundo se voltarem contra Israel, perseguindo eles com uma corrente de águas, multidões.
A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso já aconteceu no passado, quando a terra se abriu e engoliu os vivos, os rebeldes que se levantaram contra Moisés. Então veja que vai ter mais eventos sobrenaturais, mais eventos aqui utilizando a natureza para salvar o povo de Israel também, como ferramenta de salvação para o povo. Quem são os restantes mencionados neste versículo, Apocalipse 12, 17? São judeus, restante da sua descendência, que creram pelo testemunho dos 144 mil e que estarão na terra de Israel. Amém, meus irmãos? É um assunto difícil, um assunto complexo, né? Aqui estamos só passando por cima, mas os irmãos podem aí estudar cada vez mais, se aprofundar, né? Logo mais estaremos em sala de aula e com certeza aí as dúvidas que vêm surgindo, possam surgir desses vídeos, nós podemos ali conversar a respeito, nos esforçar para clarear cada vez mais para os irmãos, amém? Mas, como o próprio autor coloca, é um livro, não é um livro de fácil interpretação, né? Mesmo os grandes estudiosos da Bíblia ainda não chegaram à conclusão sobre todas as passagens. Você tem linhas de pensamento, você tem linhas teológicas que interpretam o livro de Apocalipse, né? Nós estamos colocando aqui para os irmãos a linha da Assembleia de Deus, né? A linha que nós seguimos conforme aí a tradição da nossa igreja, bem? Então vamos para o questionário. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui ao questionário da prova, né? No vídeo passado nós falamos da primeira parte, do 1 ao 8, agora estamos do 9 ao 16, amém? Aqui a questão 9, certo e errado. Trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo também a anunciar o juízo, como na tomada e destruição de Jericó. Essa resposta está na página 124, que no terceiro parágrafo, trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo, né? E na linha de baixo são também usadas para anunciar juízo, como no caso da tomada e destruição de Jericó. Então, a questão 9, letra C, está correta. Questão 10. Os flagelos citados em Apocalipse 8, 7 e 12 são pragas literais, tais como fora as do Egito através de Moisés, na página 125. As trombetas de juízo e os flagelos citados neste versículo são pragas tão literais como as foram as do Egito, Então, questão 10, letra C também está correta. Questão 11. A quinta trombeta refere-se a um enxame de gafanhotos gigantes e infernais que durante 5 meses atormentarão os homens, exceto o grupo que recebeu o selo de Deus, que será preservado. Essa resposta está na página 126, segundo parágrafo, né? Ao soar da quinta trombeta, calculava o enxame de gafanhotos gigantes infernais invade a terra durante os 5 meses, atormentando os homens, exceto o grupo que recebeu o selo de Deus. Então, questão 11ª, letra C também está correta. 12. Apocalipse 9, 21 revela que os homens que sobreviverão aos terríveis cataclismos e castigos divinos arrependeram-se, deixando toda a prática de adoração a ídolos e culto aos demônios. Essa 12ª está na página 127, terceiro parágrafo. No versículo 20 e 21, temos uma parte da população da terra que, apesar dos terríveis cataclismos e castigos divinos, não se arrependeu da adoração a ídolos, né, e culto a demônios. Então, 12ª está errada. Letra E, porque os homens não se arrependeram. Na 13ª, agora começa a sessão de associação de coluna A com a coluna B. Então, 13ª, eventos destacados na passagem parentética de Apocalipse 10 e 11 a 11 e 13. Quais são esses eventos? Vemos aqui na página 128, primeiro parágrafo, temos perante nós mais uma passagem parentética. 2 eventos se destacam aqui, um anjo com livrinho e as 2 testemunhas. Então, 13ª é a letra C. 14ª, a única parte do Apocalipse que foi selada e ficou em segredo. Está aqui na mesma página, no último parágrafo, 7 trovões. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. É a única parte do Apocalipse que foi selada e ficou em segredo. Então, 14ª é a letra A. Aqui os 7 trovões falaram. 15ª, a mulher vestida de sol, Apocalipse 12, 1, não é realidade. Trata-se de uma simbologia. Essa resposta está na página agora 132. Aqui no terceiro parágrafo, a mulher vestida de sol e o dragão devorador, viu-se um grande sinal do céu. Trata-se de um sinal, isso é um símbolo, não realidade. A mulher é símbolo de Israel, então ela é simbólica, não é realidade. Então, 15ª,
é a letra D de dado. Ok? 16ª será então uma personificação do diabo, um falso Messias Salvador, imitando assim o Senhor Jesus Cristo. Essa última aqui está na página 134, segundo parágrafo, ali nas duas últimas linhas. O anticristo será então uma personificação do diabo, um falso Messias Salvador, imitando assim o Senhor, o nosso Senhor, imitando assim o Senhor Jesus Cristo. Amém? 16ª então, letra B de bola. Amém, meus irmãos? Então é essa a lição número 8. Já estamos encaminhando aqui para o encerramento, né, desse livro apocalíptico. Né? Infelizmente passamos todo o livro aqui de forma virtual, mas amém, né? Pior seria se não tivéssemos nem presencial e nem um vídeo. E cremos em Deus que aí nos próximos livros aí já estaremos em sala de aula estudando. Agora vamos para os 2 próximos vídeos, né, na próxima semana, fazendo um encerramento. Vamos tratar a respeito aí do anticristo, do surgimento da besta e também aí das últimas coisas aí que sucederão ao final da história da humanidade aqui na Terra. Estudaremos a respeito do milênio e também do estado eterno perfeito que estaremos com Cristo. Amém, meus irmãos? Então, obrigado aí, até aqui, estamos juntos e vamos manter firme aí o foco, o propósito para encerrarmos com chave de ouro aí esse estudo sobre os livros apocalípticos. Então, Deus abençoe os irmãos, até a próxima semana, os próximos vídeos.